Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Anteriormente, na aula de irrigação para aspersão, estávamos falando sobre o projeto, e mencionamos e fizemos uma breve aula sobre o projeto agronômico, certo? Na aula de hoje, vamos abordar o projeto hidráulico, e todas as suas características, ok? Ah, Infelizmente, a gente não vamos conseguir, atingir um objetivo que seria fazer um projeto completo com a junção dos dois. Eu acho que isso tem que ser uma coisa muito interativa entre professor e aluno, né? Então, nesse caso, a gente só vai dar uma noção sobre o projeto hidráulico. Por isso, nessa disciplina, a gente requer que o aluno já tenha passado por hidráulica agrícola, para que a gente não tenha muitos problemas, já que o dimensionamento aí de um projeto de irrigação, ele depende muito, o aluno, antes de qualquer coisa, tenha pago a disciplina de hidráulica agrícola, certo? Com os professores anteriores, ok? Então, bem, como a gente está trabalhando com aspersão, o sistema que a gente vai dimensionar, o sistema convencional, certo? E a primeira coisa que a gente precisa entender, que aqui no projeto hidráulico, vai dimensionar a linha principal, recalque e sucção, certo? Ah, Como é que a gente começa um projeto hidráulico normalmente? A gente vai começar sempre pela linha lateral, certo? Depois, da linha lateral, se tiver uma linha de derivação, posteriormente a linha principal, linha de recalque e depois sucção. É dessa forma que a gente normalmente faz o dimensionamento. Mas para fins de exemplo aqui, eu vou começar com a linha principal, porque ela é mais fácil de entendimento, para abordagem, certo? Ela é essencial para a abordagem do entendimento. Ah, e outra coisa importante, existem várias equações, para determinação da perda de carga. Contudo, a gente vai utilizar Hazen-Williams, que é uma equação que para dimensionar projetos aí com elevadas perdas de cargas, ela responde bem, certo? Mas, quando possível, é muito mais interessante a gente sempre dimensionar um projeto com a equação da perda de carga de Darcy e Weisbach, como vocês estudaram em hidráulica, certo? Bem, no projeto hidráulico, para o dimensionamento da linha principal, recalque e sucção, o critério, a gente forma um critério, e normalmente esse critério é o critério da velocidade, ok? Então, no critério da velocidade, a velocidade do conduto, aí depende da literatura, você utiliza 1,5 metros por segundo ou 2 metros por segundo. Então, sempre que a gente utilizar aí o projeto, a gente vai fixar um valor, e eu, no caso, vou utilizar o valor de 1,5 metros por segundo, tá? Então, sempre a gente vai utilizar a velocidade de 1,5 metros por segundo. Ok? Então, utilizando aí a equação, a vazão igual a área vezes velocidade, que vocês conhecem bem, a equação da continuidade, a gente pode isolar, a área e, posteriormente, isolar o diâmetro, sabendo que a área é π vezes d ao quadrado dividido por 4. Portanto, o diâmetro, nesse caso, vai ser igual a raiz de 4 vezes a vazão, dada em metros cúbicos por segundo, dividido por π vezes V, que seria V, 1,5 metros por segundo, certo? Então, esse V estaria, passei um pouquinho aqui, deixa eu apagar. Esse V estaria exatamente aqui, Pronto. Ok? Tranquilo? Posteriormente, depois do diâmetro, calculado o diâmetro, a gente vai calcular o diâmetro teórico e, posteriormente, o diâmetro comercial. E com o diâmetro comercial, irmãos, utilizamos a equação de Hazen-Williams para calcular a perda de carga da tubulação. Ok? Todo mundo entendeu? Eu espero que sim. Certo? Então, dando continuidade. Bem, normalmente, o coeficiente de Hazen-Williams, ele pode ser de ferro dúctil, aço zincado e PVC. Em nossas aulas a gente vai trabalhar basicamente PVC, certo? Nesse caso, o nosso C é igual a 150. Ok? Tranquilo? Quando não, vou avisar,
principalmente nos exercícios ou posteriormente em uma avaliação. Os diâmetros comerciais eles vão variar de 25 em 25 milímetros, né? Chegando até 200 milímetros, certo? Então, 50, 75, 100, esses são os diâmetros comerciais. Toda vez que a gente utilizar, preste atenção aqui também na unidade de metros, né? Toda vez que a gente utilizar um diâmetro teórico, né, encontrar um diâmetro teórico, a gente vai olhar o diâmetro comercial mais próximo e a partir daí calcular peso de carga, né? E se o critério de velocidade, né, no caso da linha principal, né, condiz aí, está dentro do critério para aquele diâmetro comercial, certo? Está dentro do critério técnico para esse diâmetro comercial, ok? Então, um exemplo aqui, né, o dimensionamento da linha principal, recálculo e sucção. Dados, o comprimento da linha principal é 120 metros, o material é PVC, é 150. A vazão da linha lateral é 6,7 litros por segundo. Como eu vou utilizar a equação de peso de carga e a equação da continuidade, então eu vou converter logo para metros cúbicos por segundo. Então a vazão da linha lateral, né, é 0,0067 metros cúbicos por segundo. E o número de linhas laterais é uma apenas, nesse caso no projeto agronômico, como eu exemplifiquei na aula posterior, né? Então, nesse projeto aqui, né, após feito o projeto agronômico, encontrou-se aí que o número mínimo de linhas laterais seria de 1, então apenas um trecho, apenas um diâmetro. Ok? Bem, calcular o diâmetro da linha principal e calcular a peso de carga da linha principal será o nosso objetivo nesse exercício. Ok? Bem, para calcular o diâmetro, né, lembre-se o critério de velocidade. Nesse caso, a gente está adotando, né, a referência do Mantovani de 1,5 metros por segundo. Então, primeiramente, achar a vazão da linha principal. O que seria a vazão da linha principal? A vazão da linha principal seria o número de linhas laterais sendo utilizadas simultaneamente vezes a vazão de uma linha lateral. Nesse caso, apenas uma linha lateral está trabalhando, né? E aí, como sua vazão é de 0,067, então temos aí uma vazão de 0,067 metros cúbicos por segundo para a vazão da linha principal. Ou seja, a vazão da linha principal é igual à vazão da linha lateral, já que só existe uma linha lateral trabalhando, ok? Seguindo, né, utilizando aí a velocidade, né, o critério de velocidade, 1,5, né, utilizando a fórmula do diâmetro, desvendada, né, em slides anteriores, né, encontramos aí um diâmetro de 0,075 metros, ou nesse caso, 75 milímetros. Eu fiz o exercício para que o valor já fosse encontrado comercial, mas posteriormente, como a gente não faz em exercícios posteriores, se você encontrar um valor próximo a esse, por exemplo, 0,078 metros, então o diâmetro que você vai adotar seria ou de 75 milímetros ou o de 100 milímetros, certo? E aí, qual seria o escolhido, professor? Nesse caso, o escolhido seria aquele que tivesse a velocidade, né? Quando você utilizasse a equação da continuidade, tivesse a velocidade próximo ou igual a 1,5 metros por segundo, certo? De acordo aí com o nosso critério técnico. Bem, utilizando aí, nesse caso, o diâmetro comercial de 75 milímetros, né, ou 0,075 metros, sabendo que a vazão da linha seria de 0,067 metros cúbicos por segundo e a tubulação é de PVC, com um comprimento de 120 metros. Então, utiliza-se a equação de Hazen-Williams e aí encontrou-se, né, uma perda de carga de 3,44 metros por coluna d'água. Né? Essa seria aí a perda de carga da linha principal, né, com um diâmetro de 75 milímetros. Ok? Espero que vocês aí tenham entendido. Né? É uma repetição da hidráulica, né, mas muito importante aí na irrigação também. Bem, dando continuidade, né, no projeto hidráulico, o dimensionamento da linha lateral deve-se oferecer as condições adequadas e homogêneas para funcionamento dos aspersores. Então, qual seria a condição adequada? A condição adequada é o critério da variação de pressão. Nesse caso, conforme Mantovani, né, temos aí que a variação da pressão ela não pode ser maior que 20% da pressão de serviço do aspersor. Certo? Ou seja, o primeiro aspersor e o último, né, não podem ter uma variação maior do que 20%.
Esse é o princípio. E essa variação, né, é atribuída à perda de carga, né, da tubulação. Ok? Então, nesse caso aí, a variação da pressão de serviço, né, a variação da pressão na linha lateral não pode ser maior do que 20% da pressão de serviço. Então, esse 20% da pressão de serviço vai ser igual a perda de carga, ok? Da tubulação, nesse caso aí, da linha lateral. Bem, no dimensionamento da linha lateral, se a gente isolar D na equação de Hazen-Williams, né, temos essa equação do diâmetro, né, certo? Só que vocês observem que a nossa perda de carga aqui ela tem um asterisco. Por que esse asterisco? Né? Porque a gente chama essa perda de carga fictícia, certo? A perda de carga fictícia nada mais é que é uma estratégia de, entre aspas, enganar a equação, né, para que a gente possa calcular o diâmetro, né, adequadamente. Professor, por que disso? Né? Lembre-se, a linha lateral é aquela linha que tem saídas, né, múltiplas saídas, né, contém os aspersores que são múltiplas saídas. Então, se você imaginar, né, uma linha lateral, caso o dimensionamento fosse feito, né, de maneira condizente com o critério, né, da equação da perda de carga, eu teria que fazer a cada trecho de aspersor. Por quê? Porque a vazão ela vai reduzindo ao longo da linha, correto? Isso a gente vai ver já já aqui no slide. Então, para utilizar a perda de carga fictícia, né, ou seja, a gente tentar enganar a equação de Hazen-Williams, né, a gente utiliza um fator que a gente chama de fator de Christiansen ou fator de múltiplas saídas, que é esse F aqui, certo? O fator de múltiplas saídas, ou fator de Christiansen, leva em consideração, primeiro, esse N seria o número de saídas da linha. O N é o número de saídas da linha. E o M é o expoente da equação de perda de carga utilizada. Qual é o expoente da vazão da equação de perda de carga utilizada? O expoente da vazão é justamente 1,85 na equação de Hazen-Williams. Então, repetindo, N é o número de saídas da linha lateral, no caso o número de aspersores, e M é o expoente da vazão na equação, né, de perda de carga utilizada, no nosso caso 1,85. Ok? Se a gente utilizasse Darcy, seria 2 e assim por diante. Tá bom? Bem, então, utilizando o fator de múltiplas saídas, o cálculo do fator de múltiplas saídas, né, então a gente tem o quê? Que a perda de carga fictícia, né, essa que a gente vai utilizar para achar o diâmetro, vai ser igual à perda de carga real atribuída à variação da pressão de serviço, né, dividido pelo fator de múltiplas saídas, né, que é o fator de Christiansen. Ok? Então, por que eu calcular esse fator de múltiplas saídas? Né? Por que enganar a equação? Como eu estava dizendo, observe aqui na figura que, primeiramente, a tubulação, né, quando a água ela chega na tubulação com uma pressão, obviamente, né, ela vai ter uma vazão. Essa vazão a gente chama de vazão Q. Vocês estão observando lá? Então, ela vem com a vazão total, né, da tubulação, certo? Necessária para a tubulação. Ok? Só que aí é o problema, né? A partir do momento que essa água entra na tubulação, ela tem uma vazão Q. Contudo, ao passar pelas saídas, essa vazão vai sendo reduzida. Observem, por aqui, por exemplo, eu tenho uma seta maior e aqui uma seta menor, correto? Ou seja, esse trecho aqui, esse primeiro trecho, né, se a gente fosse utilizar a equação de Hazen-Williams, teria um diâmetro diferente desse trecho aqui, certo? Ou seja, esse diâmetro seria maior, esse diâmetro, né, esse segundo diâmetro seria menor. E assim, consequentemente. Por quê? Porque, posteriormente, a vazão ela vai sendo reduzida ao longo da tubulação, né, até chegar no último aspersor com a vazão de Q, que seria a vazão do aspersor. Ou seja, para cada trecho eu teria que ter um diâmetro diferente. Economicamente, isso não é viável, né? Você ter vários diâmetros e operacionalmente também não. Diferentes. Como é que eu teria uma tubulação dessa forma? Não seria interessante, né? Então, o que se faz? Utiliza a equação, né, do fator de múltiplas saídas
para justamente tentar enganar a equação aí de perda de carga, correto? Ou seja, eu vou utilizar aí um fator de múltiplas saídas para que, né, as tubulações ou a tubulação da minha linha lateral, ao invés de ser de múltiplas saídas, eu vou enganar a equação para que ela seja, né, uma saída única, certo? A ideia é justamente essa, é enganar a equação, tá? Porque senão eu teria que fazer vários diâmetros, né? E isso não é interessante. Por isso que a gente utiliza uma perda de carga fictícia para simular que a nossa tubulação ela não tenha saídas, ok? Tentei fazer o desenho aí para ficar o mais explicativo possível, tá bom? Então, nesse caso, vamos fazer um exemplo. Vamos lá. Os dados aí, né, o comprimento da linha lateral, 180 metros, PVC, C igual a 150, aspersor, né? Então, nesse caso aí, eu tenho uma vazão de um aspersor de 1,2 litros por segundo. Então, você já converte em metros cúbicos por segundo, né? Que a gente vai utilizar. A pressão de serviço desse emissor, conforme catálogo, é de 30 MCA. O espaçamento é 18 por 18 e a altura do aspersor é 1 metro. Portanto, né, temos que o número de aspersores, né, de acordo com o espaçamento entre aspersores, é 18. Então, se o comprimento é 180, dividido por 18, temos 10 saídas ou 10 aspersores. A vazão da linha lateral vai ser igual ao número, né, de aspersores vezes a vazão de um aspersor. Ou seja, número de aspersores vezes a vazão de um aspersor. Então, eu vou ter aí 12 litros por segundo, ou 12 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, eu já fiz a conversão para a gente poder utilizar a equação posteriormente, na equação posteriormente, né? Então, sabendo a vazão da linha lateral, o que é que eu preciso fazer? Como eu disse, a perda de carga vai ser atribuída à variação da pressão, certo? Ao longo da tubulação. E, de acordo com o nosso critério, qual seria a variação da pressão? A variação da pressão ela não pode ser maior que 20% da pressão de serviço. Então, nesse caso, a minha perda de carga vai ser igual a 20% da pressão de serviço. Ok? Ou seja, 0,2 vezes PS. Quem é PS? A pressão de serviço. Ou seja, a minha perda de carga máxima admissível vai ser de 6 MCA. Ou seja, não pode passar disso. Por quê? Porque a minha linha, né, não pode variar a pressão ao longo da linha mais do que 20%. Então, nesse caso, critério de pressão, a variação entre o primeiro e o último aspersor não pode ser maior que 6 MCA, certo? Então, essa aí a gente chama de perda de carga máxima admissível. Bem, o fator de múltiplas saídas, nesse caso, né, a gente vai ter aí o M, seria o expoente da vazão da equação de perda de carga utilizada, 1,85, e o nosso M, você já sabe, 10 aspersores, né? Então, utilizando aí o fator de múltiplas saídas, a gente encontrou um valor de 0,402, ok? Então, a nossa perda de carga fictícia, ou seja, a gente vai imaginar que a linha não tenha saída, né? Ela vai ser igual a 14,91 MCA. Professor, por que a perda de carga fictícia é maior do que a perda de carga máxima admissível? Lembre-se, se você está utilizando uma tubulação com uma velocidade única, em um comprimento, em torno de um comprimento, então ao longo dessa tubulação, né, você vai ter uma vazão, uma velocidade única. Então, o atrito ocasionado pelas partículas de água ao longo da tubulação vai ser bem maior do que quando a vazão vai se reduzindo ao longo da tubulação, né? Então, consequentemente, né, a perda de carga fictícia ela vai ser muito maior do que a perda de carga real, certo? Então, nesse caso aí, 14,91 MCA. Correto? Todo mundo conseguiu entender? Bem, utilizando a fórmula do diâmetro, que é basicamente a fórmula de Hazel-Williams, só que com o diâmetro evidenciado, né? Então, a gente utiliza aí a perda de carga fictícia, vocês estão vendo aqui, né? E a vazão em metros cúbicos por segundo. Portanto, a gente tem um diâmetro aí de 0,076 metros, correto? Certo. Então, nesse caso aí, nós temos dois diâmetros, né, que podem ser utilizados. Quais seriam os diâmetros comerciais utilizados? Né?
Encontramos o diâmetro teórico, 0,076. Né? Queremos encontrar agora o diâmetro comercial. De acordo com nossa tabela, né? Ou vamos utilizar o diâmetro comercial de 0,075 metros ou 0,100 metros. Ok? Tranquilo? Então, utilizando o diâmetro de 75 milímetros, né, encontramos uma perda de carga fictícia de 15,19 MCA. Certo? Só utilizar aí a equação de Hazel-Williams, né, com os mesmos atributos que a gente utilizou, né, só que agora o diâmetro comercial de 75 milímetros. Então, a perda de carga fictícia é 15,19. Então, voltando todo o processo para achar a perda de carga real, né, teríamos que a perda de carga fictícia é igual a perda de carga real dividido pelo fator de múltiplas saídas. Portanto, né, a perda de carga real, ou máxima admissível, seria igual a perda de carga fictícia vezes o fator de múltiplas saídas. Então, 15,19 vezes 0,402 é igual a 6,10 MCA, certo? Então, percebam que a perda de carga que a gente encontrou é maior do que aquela admissível, né, no início, né, da nossa aula, no início aí do nosso dimensionamento da linha lateral, que seria o quê? A perda de carga máxima que a gente teria que ter na tubulação seria de 6 MCA. Para um diâmetro de 75 milímetros, a perda de carga máxima admissível seria de 6,10. Isso é interessante para a gente. Talvez, economicamente, pode ser que um diâmetro de 75 milímetros, né, ele vai suprir, porque só passou 0,10 MCA. Mas, no nosso exercício, isso quer dizer que o diâmetro, esse diâmetro de 75 milímetros, ele não está, né, condizente com o critério da variação de pressão. Por quê, professor? Porque a variação da pressão de serviço na linha lateral, desculpem, a variação da pressão na linha lateral, ela deve ser no máximo de 6 MCA para o nosso exemplo. Repetindo, a variação da pressão ao longo da linha, ou a perda de carga máxima admissível, tem que ser no máximo 6 MCA para o nosso exercício, conforme a gente viu anteriormente, certo? Então, como a gente sabe que não pode passar desse valor aqui, então é mais interessante a gente adotar um próximo diâmetro, um ligeiramente superior, certo? Ou seja, né, nesse caso aqui, né, o diâmetro de 75 milímetros, né, não deve ser escolhido, certo? A não ser que for em questões econômicas e não, mas só passou um pouquinho, então eu vou utilizar. Beleza, mas matematicamente, como a gente está vendo aqui, ele não pode ser utilizado, tá bom? Então vamos para o diâmetro de 100 milímetros, certo? Ou 0,100 metros. Nesse caso aqui, utilizando o diâmetro, ó, na equação de perda de carga, né, achamos uma perda de carga fictícia de 3,74 MCA, certo? Então, voltando ao processo, né, achamos uma perda de carga máxima admissível de 1,5 MCA. Esse diâmetro pode ser escolhido. Por quê? De acordo com o critério, né, que seria a variação da pressão, não podia passar de 6 MCA, com um diâmetro de 100 milímetros, né, a perda de carga real máxima vai ser de 1,5 MCA. Então, seria uma opção economicamente um pouco mais cara, porém mais segura, né, em termos de dimensionamento, certo? Bem, o outro questionamento importante, eu acho que vocês viram em hidráulica, é a questão do nível, né, e o desnível, quando está em nível, quando não está em nível, que é um acréscimo aí, né, na altura manométrica né, para o dimensionamento da bomba. Nesse caso, né, a gente tem, primeiramente, né, vocês devem ter visto em hidráulica, né, a perda de carga máxima aí que a gente vai utilizar seria 0,75% da perda de carga real, né, e o desnível seria meio, né, desnível. Então, nesse caso aí, a pressão inicial na linha lateral, né, seria igual à pressão de serviço, a altura do aspersor,
75 ou 0,75 da perda de carga e mais ou menos o desnível, né? Ou 50% do desnível. Então, ó, nesse caso aqui, né, eu gosto de colocar esse exemplo, né, você teria aí o crédito desse desenho, né, do professor da Universidade Federal de Grande Dourados, né, professor que trabalha há muito tempo na área de irrigação. Vou tentar deixar o link, né, do, do livro dele, né, estamos colocando aqui só para fins didáticos, certo? A pressão inicial na linha lateral seria igual, em questão de nível, né, a pressão de serviço mais a altura do aspersor mais 75 ou 0,75 da perda de carga, ok? Da linha. Bem, a pressão inicial da linha lateral para a questão da linha lateral em aclive, né? Percebam aí que nós temos aí, né, um ΔZ agora, né? Seria a pressão de serviço do aspersor mais a altura do aspersor mais 0,75 da perda de carga mais 0,5 vezes o desnível ΔZ, né? O DN é desnível ΔZ, tá? Essa para a condição em aclive. E para a condição em declive, né? Temos aí um valor negativo, certo? Pressão de serviço mais a altura do aspersor mais 0,75 da perda de carga menos aí o desnível. Tranquilo? Estamos descontando aí, né, para vocês entenderem, a gente está utilizando menos aqui porque há um ganho de pressão, então não é necessário, né, a gente aumentar ainda mais a pressão, certo? Bem, seguindo o exemplo, né, nesse caso a gente utilizou a nossa linha em nível, né, não falamos em aclive nem declive, então o nosso desnível aqui ele vai ser zero. Consequentemente, a pressão no início da linha lateral vai ser igual a 32,13 MCA, para o exemplo que a gente utilizou, tá bom? Bem, o cálculo hidráulico do conjunto motobomba, né? Vocês já viram hidráulico, você vai ter aí uma vazão em metros cúbicos por segundo, né? Ali o peso específico do fluido, nesse caso é água, então é 1000, né? Então a vazão ela vai ser dada em metros cúbicos por segundo, a altura manométrica em MCA, 75 vezes a eficiência da bomba, vezes a eficiência do motor, ambas dadas em decimal, certo? E aí a altura manométrica vai ter os componentes pressão no início da linha lateral, vocês já calcularam, perda de carga da linha principal, mais ou menos, né, no caso, a variação do desnível, né, da linha principal, perda de carga da linha de recalque, variação do desnível da linha de recalque, perda de carga da linha de sucção, mais, né, a variação aí do desnível da linha de sucção e 5%, né, nesse caso aí da altura manométrica, a gente atribui aí as perdas de cargas localizadas. Em hidráulica vocês verem isso, esses componentes, né, passo a passo, né, que a gente normalmente coloca 5% da altura manométrica total, certo? Então, dando um exemplo, né, imaginando aí que a nossa pressão no início da linha lateral seja de 32,13 MCA, a perda de carga na linha principal de 3,44, a perda de carga na linha de recalque de 1,2 MCA, perda de carga na linha de sucção de 0,5 MCA, temos aí uma altura manométrica calculada, certo? Então, ó, imaginando que todas estão em níveis, obviamente, então vai somar zero, né? No fim, ó, esse valor aqui, que vocês estão vendo, vai ser atribuído aí à perda de carga localizada, né? Que é justamente atribuída às peças aí, né, especiais, tá bom? Então a gente adicionou 5% do valor total. Por fim, então encontra-se aí que a altura manométrica é de 39,14 MCA, né, para o projeto aí exemplificado. Portanto, né, como a vazão é igual a 12 litros por segundo, né, a gente precisa converter em metros cúbicos por segundo. Temos aí, né, uma potência de a bomba de 8,69 cavalo vapor CV, certo?
Então, o que é que é necessário fazer agora? Ir para o catálogo e ver uma bomba, né, que tenha né, esses critérios, né, nesse caso aí, como vocês já sabem, né, tanto da vazão quanto, né, da potência, né. Então, lembre-se que a vazão ela deve ser convertida aqui a depender, né, do catálogo. Então, você vai encontrar normalmente em metros cúbicos por hora. Se a gente for converter aí essa vazão em metros cúbicos por hora, né, rapidamente eu vou fazer o cálculo aqui, vai ter um valor de 43,2 metros cúbicos por hora, certo? 43,2 metros cúbicos por hora. Então, ir num catálogo como esse, acho que vocês já viram isso na aula hidráulica, né? E encontrar aí, né, uma bomba com as nossas características ou com características semelhantes. Uma coisa importante é olhar o diâmetro da sucção, né, e o diâmetro do recalque, né, para que não haja problema, certo? Então, exemplificando, por exemplo, aqui na questão da vazão, né, como eu falei, nossa vazão está em 43,2 metros cúbicos por hora, certo? Então, a gente tem uma bomba aí, né, com potência de 10 CV, próximo ao que a gente queria, né, que a NOx está em torno de 9. E aí, a nossa altura manométrica em torno de 39, né? Nesse caso, essa bomba aí vai ter uma altura manométrica de 44 MCA. Então, seria uma característica de uma bomba viável, né, no nosso exemplo, tá? Contudo, é preciso observar também aí o diâmetro da sucção, o diâmetro do recalque, né, para que não haja aí problema, tá bom? Certo? Outra coisa interessante é a altura máxima de sucção aí, né, observada aí nesse catálogo, tá bom? Só para exemplificar, para fingir exemplos, né? Lembrando aí que todas as figuras e ilustrações são só para fins didáticos, né? O professor aqui ele não está exigindo direito autoral de nenhuma das figuras, tá bom? E agradecer a compreensão aí das pessoas que, né, eu não citei, né? Mas é só para fins didáticos. Quem se sentir ofendido de alguma forma com relação aos catálogos ou figuras de desenho, né? Por favor, né, me contactar, certo? A gente possa retirar ou chegar num acordo, enfim, né? Mas aqui é só para fins didáticos, né? Devido à pandemia, espero a compreensão de todos. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí a aula, né? Durou 32 minutos, quase 33, né? Fico aguardando qualquer e-mail, sugestão, tá? É só mandar um e-mail para alexandro@ufc.br, certo? E a gente pode aí conversar, né, e trocar alguma ideia, tá bom? Por enquanto é isso, eu agradeço, né? E até a próxima. Tchau, tchau.